A você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil em tantas partes do mundo, boa noite e obrigado por nos receber aí na sua casa. Voltamos com Além da Notícia, direto de Brasília, com mais um assunto de interesse da população brasileira. Vamos falar hoje sobre o Código de Mineração. Eu confesso, conheço muito pouco. E aqui para debatermos sobre este assunto, nós temos dois convidados. O deputado Padre João, já quero cumprimentar, boa noite. É um deputado e é padre, Padre João. Boa noite, Ronaldo. Uma satisfação estar aqui com você e também com os telespectadores, né, da Canção Nova. E poder socializar as nossas angústias, mas esperanças também para o nosso Brasil. Padre, eu sou padre da Arquidiocese de Mariana. Há quanto tempo? Minas Gerais. Eu tive já 18 anos aí indo de padre. E desse período eu fui pároco lá na Arquidiocese em Ouro Branco, paróquia São José Operário, e 8 anos de deputado estadual na Assembleia Legislativa e agora 3 anos aqui como deputado federal. Entrando para o 4º ano do primeiro mandato de federal. Nós temos também aqui a Joyce Matias, que é da ONG Terra Azul, representante do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à mineração. Boa noite, Joyce, bem-vinda. Boa noite, querido Ronaldo. Boa noite, família brasileira. ONG Terra Azul é daqui de Brasília mesmo? Terra Azul, ela é de todo o território nacional. Sim, né? mas sediada em Brasília. Sediada em Brasília. E nós entendemos que a terra, depois que ela é vista de longe, ela é azul. E isso nos traz essa luta socioambiental, traz todo o conceito da água. Muito bem. Bom, deputado Padre João, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. E para introduzir, eu já gostaria muito de que vocês me ajudassem. Eu desconheço o tema com profundidade. O que vem a ser o Código de Mineração. Como introduzirmos este assunto? Fiquem muito à vontade para nos introduzir e introduzir todas as pessoas que estão em casa também nele. São diversas matérias hoje que nós temos um código que tenta regulamentar todo o processo. Né? Então agora o Código da Mineração, mas como temos outros códigos, do próprio processo civil, Código Penal, Código do Direito da Criança e do Adolescente, que é como, ali eu tenho todo o estatuto, mas é como se fosse também, dá para entender assim, né? Um pouco, uma comparação mais distante essa da criança. Em relação à mineração, ele pega todo o processo. Né? E este código, ele cria, né, hoje cria uma agência nacional, que ela é também reguladora, ele cria um conselho, e cria também uma companhia na parte de pesquisa, e ainda, além de regulamentar todo o processo, desde do direito, onde tem lá uma possibilidade de ter determinado mineral, então como se dá o processo todo, quem vai reivindicar, porque o que a Constituição garante, de que todo o subsolo pertence à União. Então, o Código desencadeia esse processo, como vai então explorar essas riquezas que estão no subsolo e a concessão, como que se dará, por isso que cria então uma agência, cria esse conselho e define, né, as regras também em relação aos municípios, aos estados, fala muito pouco das famílias atingidas, porque se o subsolo é da União, o solo tem alguém que ocupa esse solo. Quando ocupa desse solo, se for um quilombola, se for indígena, se for agricultores familiares, então esses conflitos que às vezes o código não entra tanto. Bom, isso quer dizer que esse código ele vem para trazer também um marco regulatório como outros códigos. Por exemplo, a gente imagina até que tem alguma proximidade entre o Código Florestal, tão recentemente debatido. É isso mesmo, Joyce? Sim, ele ainda é mais nocivo do que o Código Florestal, porque como ele é mais perigoso ainda, caso não seja bem regulamentado, que o Código Florestal? Sim, porque são danos irreversíveis, né? E o que acontece é que, como o Padre João falou, em relação às famílias que estão ali, os quilombolas, as tribos indígenas, e ele é mais nocivo porque ele não atende, ele não fala sobre isso.
Então a gente vê que ele é mais nocivo também, pós-mineração também não atende. Então muitas coisas que os militantes ecochatos, né, são chamados, que estão aí na frente querendo rever isso. Ele foi feito em 4 anos, nós não tínhamos acesso a ele. Veio para a Câmara com pedido de urgência, 90 dias, 45 dias em cada casa. E não foi discutido com a sociedade. Inclusive eu estou vendo aqui, olha, o novo Código de Mineração tramita em regime de urgência e tranca a pauta de votação do plenário da Câmara. Está assim nesse momento, deputado? Nessa semana já foi retirado o regime de urgência. Competia somente à presidenta retirar o regime de urgência. O que foi feito, isto agora não tranca a pauta, então possibilita ampliar os debates. Mesmo quando no regime de urgência, por uma pressão dos movimentos e da gente também, num acerto com o presidente da comissão especial, né, e o relator, tentamos montar uma agenda em nível de Brasil. Então, estão sendo feitas mesas redondas, como se fosse uma audiência pública, em todos os estados de interesse. Então, tem procurado. Só que a gente não consegue recuperar o que a própria Joyce colocou, numa audiência de 3, 4 horas, onde às vezes vão muito as mineradoras, alguns outros setores, prefeituras, governadores. Então, sobra muito pouco para quem é atingido diretamente e indiretamente pela mineração. Eu gostaria também de saber dos senhores exatamente o que acontece hoje no Brasil. Como hoje é feito esse trabalho pelas mineradoras, a extração dos minérios e de que forma hoje, como está, a nossa sociedade está sendo afetada, o nosso solo está sendo afetado. Como é que está hoje a situação? A situação hoje, né, Joyce? A Joyce pode falar que ela é também caótica. Ela é caótica. Então, o fato de vir um código era urgente, é muito importante ter o código. Mas só que nós temos que avançar em relação à situação que vivemos. Hoje, qualquer pessoa, ela pode ter um determinado estudo, ela requer o direito de lavra ao DNPM, que é um departamento que está ligado ao Ministério de Minas e Energia, que inclusive está sendo extinto pelo código, que ele é substituído pela agência e pelo conselho. O que eu entendo que, a princípio, avança. Porém, o formato e a composição, tanto na agência, sobretudo do conselho, é que a gente está questionando. Inclusive, colocamos uma série de emendas para aprimorar o código. Mas, hoje, o próprio órgão que concede, que no caso do DNPM, ele não consegue acompanhar como que se dá o procedimento em relação ao município impactado, às comunidades, a nascentes. Então, hoje, no Brasil, nós temos municípios que estão com o abastecimento comprometido, porque não condiciona aquela empresa mineradora a uma série de serviços. Ela só vai se instalar, a própria sociedade, ela ela é enganada, achando que vai gerar emprego, que vai gerar um tanto de coisas assim, benefícios. E, aliás, esse é sempre o discurso, né? É esse o discurso. E aí, olha, de um ano para o outro, às vezes tem município que aumenta a população em 1/3, a sua população. Porque gera uma expectativa e a pessoa fica sabendo lá de outro município, lá de outro estado e vem. E ali, o orçamento, que é sempre previsto em relação ao ano anterior, recursos, por exemplo, para a saúde, para a educação, então gera um impacto que a cidade fica insustentável. O próprio abastecimento de água é uma série de serviços que fica comprometido. Então, é um problema sério. E ainda bem que existem, como a Joyce bem disse agora há pouco aqui, os ecochatos, que são vocês. Mas se não fossem vocês, a nossa sociedade talvez hoje não estivesse um pouco mais amparada de tanta degradação natural, não é? Mas que leitura que vocês fazem disso? É justamente o que a gente está falando. O padre João colocou, não há um estudo de impacto social. Então, a própria sociedade, ela fica muito à mercê. O povo, ele não é beneficiado. Mas existe esse impacto, né? Existe esse impacto hoje. E o povo não é beneficiado.
povo sofre. Me dê só alguns exemplos de como esse impacto social ele ocorre ali naquelas regiões de mineração. E, se possível, também me digam onde no Brasil existe essa extração de minérios mais fortemente, a instalação de empresas de mineração. Nesse caso, a gente teve um dado de em 2012, onde a Agência Nacional de Água, assim, bem precariamente, falou que a gente gastou 5,4 trilhões de litros de água. Atingiu os lençóis freáticos. Outra coisa é o aumento da prostituição nessas localidades, né? O povo fica realmente à mercê. O próprio deputado é de Minas, né? Sabe que isso é bem Minas a realidade. Gerais. É o berço da mineração. Mais Minas e Pará, né, do país são os estados que têm, né, o maior volume e a maior diversificação de minérios. Mas isso acontece em tantos outros estados, né, como na Bahia, vários. Como a Joyce já disse, temos problemas sociais em todos. Primeiro, às vezes, o conflito. Tipo, é uma área que tem minério, sim, mas ali também tem uma água que vai abastecer não somente a população e dessa geração, mas também daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, se preservando direitinho, vai ter água para abastecer e saciar ali essas gerações. O que pode ocorrer com o que a Joyce acabou de nos dizer, este consumo tão grande de água, como ela acabou de nos dizer agora, e o fato de atingir também a mineração, atingir os lençóis freáticos. Que consequências pode trazer isso? Olha, vai ser um custo altíssimo para depois tornar que essa água seja de fato potável. E a gente não tem garantia sobre isso, porque às vezes tem metais pesados. E essas famílias têm que ser remanejadas. Então, o problema é muito sério. E além da questão do abastecimento, o conflito de interesses. Tem áreas que são belíssimas, que então pode desenvolver ali o ecoturismo, a própria agricultura familiar, que tem comunidades tradicionais que já estão ali há 100 anos e que preservaram. E aí vem o minério, que garante a riqueza para uma pessoa, para uma empresa, e tem vezes que é para uma pessoa. Nós temos grande situação no Brasil de pessoas que são donos dessas lavras, que tiveram informação privilegiada, porque sua própria família estava no governo, tiveram informações privilegiadas, requereram o direito e está com essa concentração. E às vezes com fama de ser os mais ricos do mundo. Mas, então, esse é um grande problema do minério que o código, nós temos que rever nesse código, que é a concentração da riqueza. Se o subsolo pertence à União, pertence a todos os brasileiros e brasileiras, e não apenas a um pequeno grupo. Nós podemos listar aqui quais são as empresas mineradoras do Brasil, não é do estado de Minas Gerais, do Brasil, dá para listar aqui. Então, há uma concentração de riqueza, um patrimônio que é da União, que é do povo brasileiro. E o problema maior que o Código inicia no parágrafo 1º, quando considera que a atividade minerária, né, Joyce, é de utilidade pública e de interesse nacional. Isso significa que é uma atividade que sobrepõe a qualquer outra. Qualquer outra. Mesmo que ali tenha uma atividade econômica importante para aquele município, não, aqui se trata de utilidade pública. Então, por um decreto, mesmo a comunidade inteira não querendo aquela atividade ali, porque eles dependem dali, seus avós, bisavós, foram todos criados ali, além do valor econômico que ele significa para eles, mas um valor afetivo, que não tem preço, isso tudo por um decreto vai ser detonado. Como, né, as montanhas de Minas que já estão virando planícies. Muito bem. Vamos dar um exemplo aqui de alguns locais no Brasil que são emblemáticos de mineração, de extração de minérios. Serra Pelada? Serra Pelada, onde os pequenos, os garimpeiros, os que estavam, foram excluídos do processo. E as grandes empresas abocanharam tudo. Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais. Lá, a mineradora cercou uma grande área, só que para as pessoas terem acesso ao seu sítio, tem que passar lá, eles estão proibidos
de ir no sítio, porque tem que passar numa área que a mineradora ficou. E a estrada que tinha era única ali. Lá o abastecimento de água está comprometido. O mineroduto, que é um grande problema, que vai ser água, que vai ficar o dia inteiro, dia e noite, para tocar o minério até lá no porto, no Rio de Janeiro. Então, é um volume de água significativo, não só que depende ali e que vira uma mingau, né, uma coisa assim terrível, mas essa água que vai também para o mar. E aí é o outro grande problema, vai gerar emprego na China, literalmente falando. Porque o minério extraído é matéria-prima exportada, a maior parte é para exportação, matéria-prima. E quem está hoje extraindo esse minério, como o senhor disse, e a Joyce disse, é uma pessoa ou uma empresa ou duas ou três, somente? Somente. Exatamente. Uma grande concentração. E o que não vai pelos minerodutos, que estão sempre... Só em Minas temos 5 minerodutos que trazendo um grande transtorno. Então, não somente na atividade minerária ali, na área, mas também que vai arrebentando com os pequenos agricultores até no estado do Espírito Santo ou no estado do Rio de Janeiro. Estão causando grande transtorno. Tudo isso que nós estamos conversando aqui, que hoje não existe nenhum marco regulatório. Não existe hoje nenhuma norma que estabeleça ali para que seja uma coisa equitativa, para que seja algo que pertença à União e que seja democrática a todos. Não há regulamentação, é isso? Existe o Código Atual de 1967. 67, que foi no regime militar. Exatamente. Pois a gente volta a falar sobre esse código aí e volta a falar sobre o projeto que está hoje em tramitação no Congresso. Daqui a pouquinho, na sequência do nosso Além da Notícia, só são 3 minutinhos, a gente volta.